Glória a Deus! Cá estamos mais uma vez e hoje é o dia 21 de 1 de 2021 e são 15 horas e 40 minutos. Aleluia! O Espírito Santo está comigo e eu creio que está com aqueles que ouvirem este vídeo para que recebam o Senhor Jesus como Salvador. Aleluia! Vamos ler o hino 247. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Vasos nós somos em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Levar água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. A chamada de Deus é ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele estará contigo todos os dias, foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti. Aleluia. Jesus vive. A morte ele venceu. Aleluia. Jesus vive. Ele ressuscitou. Então vamos gravar uma mensagem cujo título é O Caráter do Senhor Espírito Santo. Pai Celestial mandou o Senhor Jesus Cristo e mandou o Senhor Espírito Santo e nós somos guiados pelo Senhor Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler algumas palavras e os seus significados, palavras relacionadas com esta mensagem também. Então, eu me encho do Senhor Espírito Santo e aparecem palavras como sensato. Sensato é uma pessoa prudente. E senso, o que é senso? É juízo. E insensato é contrário à razão. E o que é juízo? É capacidade intelectual ou do entendimento. E razão? Razão é a faculdade de raciocinar ou usar a inteligência. E o que é ansiedade? Ansiedade é inquietação de espírito. Portanto, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos gravar sobre o caráter do Senhor Espírito Santo. Vamos gravar vamos dizer que o Senhor Espírito Santo é amor. Assim como o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o Senhor Espírito Santo deu sabedoria aos homens santos para falarem de acordo com o Pai Celestial. Vamos gravar sobre o facto de que não devemos desobedecer ao Senhor Espírito Santo, porque Ele nos guia em toda a verdade, nos consola e Ele quer aliviar e curar as nossas dores. O Senhor Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes e se manifestou como um vento veemente, impetuoso e como línguas de fogo.
o Senhor Espírito Santo tem convencido ou conduzido a uma certeza acerca de que somos pecadores. O maior pecado é não crer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Também estamos selados com o Senhor Espírito Santo para recebermos a herança juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Senhor Espírito Santo nos ensina, baseado em todas as coisas que ficaram escritas por Ele, que é o nosso amado guia. O Senhor Espírito Santo tem vontade. Ele é uma pessoa. Ele tem vontade própria, como o Pai Celestial e o Senhor Espírito e o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Espírito Santo reparte os seus dons à sua igreja. Não devemos entristecer o Senhor Espírito Santo. Ele é uma pessoa, não é? Simplesmente uma força. O Senhor Espírito Santo nos guarda e ensina para que recebamos um corpo imortal na vinda do Senhor Jesus Cristo. Um corpo igual ao seu. Aleluia, um corpo já não morre, um corpo cheio de energia, como um anjo. Então, para confirmar estas palavras, vamos ler o seguinte: estou a encher-me da mente do Senhor Espírito Santo quando faço um estudo bíblico, porque a fé vem pelo ouvir a palavra inspirada por Ele. Mas nem todos têm obedecido, diz aqui em Romanos 10, 16 a 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 21. Mas para Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 15, 29 a 31. E bem sei que, indo ter convosco, dizia São Paulo, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mateus 7, 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro
do olho do teu irmão. João 5, 9 e 10. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. João 7, 22 a 24. Pelo motivo de Jesus respondeu-lhes, né? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, do Abraão, etc. Vou ler outra vez. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. No sábado. Nota, se a palavra de Moisés acerca do sábado pode ser violada porque coincide com a circuncisão de uma criança de 8 dias, então também pode ser transgredida para curar um homem. Então também pode ser transgredido o sábado para curar um homem. Glória ao Senhor. Foi esse homem que lemos acima. Ele, há 38 anos que ele estava paralítico e o Senhor curou. Então, vamos ler ainda em João 22, 24. 7, 22, 24. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, repetindo, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Vamos ler em João 15, 1 a 5. Dizia ao Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, agora que estáis limpos, não é? Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não podeis dar fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Atos 7, 48 a 51. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Atos 9, 31.
Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. João 16, 7 a 12. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, Espírito Santo. Mas quando eu for, dizia o Senhor Jesus, eu vou-lo enviarei. Portanto, o Senhor Jesus enviou o Senhor Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16, 13 a 15. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém, Pai. Ele me glorificará, dizia o Senhor Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Romanos 8, 18 a 21. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 23 a 27. E não só ela, a criação, né, como lemos aqui atrás, porque a criação ficou sujeita à vaidade. E depois aqui em baixo fala, e não só ela, a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, para recebermos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, que em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará. Ou seja, não é necessário esperar. Já o vê, já está ali. Devemos dizer, Pai, eu recebo as tuas bênçãos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Não vemos o Senhor Jesus Cristo, Ele ainda não veio. Mas há de vir para arrebatar a sua igreja. E Ele também está todos os dias conosco até a consumação dos séculos.
Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que devemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito que está no nosso coração, ou no nosso Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, pela Igreja. Amém. Efésios 1:11-14. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança. Nós somos a herança de Deus. Aleluia. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Amém, Pai. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo que Deus prometeu ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus mandou no dia de Pentecostes. Vou ler outra vez. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 2:13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Efésios 4:19-24. Aos quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Amém. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, Pai. Efésios 4:25-30. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O sangue de Jesus venceu na cruz. Outro versículo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Efésios 5, 17 a 20. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém, Pai. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Hebreus 3, 5 a 7. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Glória ao Senhor. Então vamos ver o que é que já gravamos. Glória ao Senhor. Então, devemos encher-nos do Senhor Espírito Santo, Efésios 5, 17 a 21. Vamos ver algumas palavras relacionadas com os textos que lemos. Sensato, quer dizer prudente. Senso, quer dizer juízo. Insensato, contrário à razão. Juízo, capacidade intelectual ou do entendimento. Razão, faculdade de raciocinar e usar a inteligência humana ou calcular. Ansiedade, inquietação de espírito. Falando entre vós o que os profetas falaram. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ver o que gravamos sobre o caráter do Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo é amor, assim como o Pai, o Filho e o Senhor Jesus Cristo. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o Senhor Espírito Santo dê sabedoria aos homens santos a falarem de acordo com o Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus. Não devemos desobedecer ao Senhor Espírito Santo, porque Ele nos guia e nos consola e quer aliviar e curar as nossas dores. O Senhor Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes
se manifestou como um vento veemente e impetuoso e como línguas de fogo. O Senhor Espírito Santo tem convencido ou conduzido a uma certeza acerca de que somos pecadores. O maior pecado é não crer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Também estamos selados com o Senhor Espírito Santo para recebermos a herança. O Senhor Espírito Santo nos ensina, baseado em todas as coisas que ficaram escritas por Ele, que é o nosso amado guia. O Senhor Espírito Santo tem vontade, Ele reparte os seus dons nos membros da sua igreja. Não devemos entristecer o Senhor Espírito Santo, porque Ele nos guarda e ensina para que sejamos um corpo imortal, tenhamos um corpo imortal como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, estamos terminando. Glória a Deus. Estou-me a lembrar que existem também crianças que são infantes também, que a infância é o primeiro período da vida humana, é chamada a meninice. Também vimos que eu estou a encher-me da mente do Senhor Espírito Santo quando faço um estudo bíblico semelhante a este, porque a fé vem pelo ouvir a palavra inspirada por Ele. Romanos 10, 16, 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 21. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Também em Romanos 15, 29 a 31. E bem sei que indo ter convosco, diz São Paulo, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita. Glória ao Senhor. Então estamos a terminar. Vamos pedir ao Senhor Espírito Santo que nos ilumine. Querido Espírito Santo, peço que faças isso, à glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, tchau, meus irmãos e amigos. Até outro dia. Glória a Deus.